De fato, manter a atenção do seu público durante muito tempo é um dos grandes desafios que os palestrantes e treinadores possuem. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu quero te apresentar ferramentas para que você consiga reter mais a atenção das pessoas e assim consiga impactá-las com o seu conteúdo. Meu nome é Renata Mello, eu sou psicóloga e coach de treinadores e quero ajudar você a impactar e ter muito mais sucesso na sua carreira. Por que é que muitas vezes é tão difícil manter a atenção do público na hora que nós estamos falando? Não sei. Isso acontece porque o nosso cérebro facilmente muda o foco da nossa atenção de um objeto para outro. Às vezes você está ali lendo um livro, super concentrado, quando passa 10 minutos, o seu próprio pensamento te leva para outros horizontes. Isso é super natural. O seu cérebro facilmente, rapidamente, ele pode sair de um ponto para outro. E isso vai acontecer também na mente do seu público, dos seus alunos, das pessoas que estão te ouvindo. Por isso, você precisa utilizar estratégias no meio da sua apresentação para que você consiga reter a atenção dessas pessoas durante mais tempo. E eu vou te apresentar aqui 7 ferramentas super importantes e fáceis que você deve estar utilizando para que você tenha sucesso nas suas apresentações, tendo mais a atenção das pessoas. Here's Johnny. A primeira coisa que você deve estar atento é a respeito dos elementos que podem distrair as pessoas. Prepare o ambiente, prepare a sala, prepare o terreno para que os elementos distraidores não atrapalhem a realização da sua aula ou da sua palestra. Então, uma coisa que você pode fazer, no início da sua aula, do seu treinamento, você pode pedir para as pessoas de colocarem o celular no silencioso, isso já pode contribuir. Na sua sala, o ambiente, não adianta você colocar muitos estímulos, quanto mais estímulos você colocar, mais isso vai distraí-los. Então, por exemplo, eu vou encher de cartazes, eu vou encher de decoração, de planta e de muita informação. Não, coloca poucas informações. Uma sala neutra é o mais ideal para que você faça a sua aula. As informações que eles vão ter que reter vai estar em você, na comunicação que você vai estar tendo com eles, e outro elemento que você pode utilizar, talvez a projeção, slides que você vai apresentar ou um vídeo. Então, se a sala tiver com outras informações, isso facilmente vai tirar a atenção deles. Se você está num lugar que tem janela, então essa janela dá ali para a cidade, ver. O interessante é que esse lugar tenha cortinas para fechar, para que todo mundo, a opção que eles vão ter é olhar para você e não para as paredes com muitas informações ou lá para fora ou então para o celular dele. Então faça no contrato de convivência, que é no início da sua aula, do seu treinamento, faz esse acordo para que eles esqueçam o celular e deixem ali bem no silencioso, de preferência desligue para que não vibre nem nada, e torne um ambiente o mais neutro possível para que a atenção deles esteja voltada para você e para a troca de experiências, de conhecimento que vocês vão realizar ali. Segundo elemento que vai ajudar você a ter mais a atenção das pessoas é você flexibilizar os seus recursos didáticos. Se a sua aula e o seu treinamento for apenas você falando, pode ter certeza que no máximo em 5 minutos você não vai ter mais a atenção das pessoas. É claro que se o assunto for muito interessante e você tiver uma oratória perfeita, você vai conseguir ter as pessoas durante um bom tempo. As pessoas vão estar ali fixadas em você porque elas estão tão interessadas no que você está falando que elas vão prestar atenção. Porém, quando você utiliza outros recursos, vai facilitar mais ainda para que eles prestem atenção em você. Então, quais seriam esses recursos? Pode ser uma dinâmica de grupo, pode ser um vídeo, uma música, uma demonstração, um estudo de caso, um exercício que você possa realizar. Ou seja, quanto mais tempo você for passar com aquelas pessoas, digamos que é um treinamento de um dia inteiro. Então só você falando fica muito cansativo para você ter que falar o tempo todo. Isso para a aprendizagem não é positivo. A aprendizagem mais rica é aquela que os participantes, já está dizendo participantes, né? Eles devem participar, eles devem ser ativos no processo de construção do conhecimento. Portanto, esses recursos que você vai utilizar vai facilitar para que eles também construam esse conhecimento e você não fique só falando. Quanto mais eles forem ativos no processo da aprendizagem, mais eles vão ficar atentos e mais as informações ficarão retidas na memória deles. Eles vão aprender de fato porque eles estão praticando, eles estão desenvolvendo aquele conteúdo por conta própria. Quando você realiza uma dinâmica de grupo, por exemplo, eles estão ali exercitando, eles estão experienciando uma determinada situação na prática. Não só aquela teoria que você está falando, mas eles estão vivenciando. Quando você apresenta um vídeo,
vídeo, eles estão ali concentrados para ver a história que está acontecendo naquele vídeo. Então não deixe que a sua aula, o seu treinamento seja apenas você falando, mas utilize outros recursos, porque isso vai manter as pessoas atentas por mais tempo. Com certeza vai ter mais qualidade, com certeza a sua aula parecerá até mais divertida, porque está facilitando a aprendizagem deles de uma forma lúdica, a qual eles também participam. Terceiro elemento para você ter mais a atenção das pessoas é o uso correto da sua voz e da sua postura. Se você for ali fazer sua apresentação com uma voz muito xoxa, baixinha, o seu corpo ali com uma postura bem para baixo, não mostrando coragem. Então o que é que você precisa? Você precisa mostrar mais dinamismo, mais firmeza. Você precisa ter uma postura adequada para as pessoas. Uma postura que passe autoridade, não autoritarismo, tá? Autoridade é diferente. Em outro vídeo eu posso falar sobre essa diferença com mais detalhes para vocês. Mas você precisa passar dinamismo, firmeza, uma voz bem colocada, tentando desenvolver aí a sua dicção. Se você não é uma pessoa que tem uma boa dicção, exercite isso. Procure um fonoaudiólogo. Procure um fonoaudiólogo para te ajudar a melhorar a sua dicção. Enfim, é importante que a sua postura, a sua presença, ela impacte as pessoas, porque aí elas vão ficar atentas a você. Se você for xoxo, se você for ali, tiver fraquinho, não tiver passando segurança na sua voz, as pessoas não vão prestar atenção em você. Rapidamente, qualquer outra coisa vai ser mais interessante do que estar ouvindo você. Então, melhore sua voz e melhore sua postura. E uma dica para você fazer isso é: grave você ensinando, grave você se apresentando. Hoje, como estamos tendo mais oportunidade de fazermos as aulas online, é uma outra oportunidade de você gravar a sua aula e depois você se assistir e você analisar se sua voz, sua postura está adequada, está firme, está interessante. Se não, melhore isso, porque isso já vai alavancar você. O quarto elemento que você pode utilizar para melhorar a atenção das pessoas na sua aula é você puxar algo pelas emoções, que é o humor ou música. Você utilizar esses elementos de uma forma bem dosada vai ajudar. Se você tiver algum mínimo de habilidade para ser um pouquinho engraçado, isso vai ajudar bastante. Por quê? O humor deixa as pessoas leves. Quando as pessoas dão aquele sorriso, aquela risada espontânea e elas veem ali que aquele ambiente ali está amistoso para elas, elas vão ficar mais à vontade. Isso facilita a aprendizagem. Quando as pessoas estão ali rígidas, tensas, nervosas, fica mais difícil para elas aprenderem e prestarem atenção. Então, quando você coloca de uma forma bem dosada o humor, elas vão ficar mais relaxadas e vai facilitar a aprendizagem e a atenção. E a música também, em algumas situações você pode colocar. Por exemplo, no início da aula, quando as pessoas estão chegando, isso pode ser presencial ou online também, coloca uma música animada para que as pessoas se sintam bem-vindas naquele lugar, já possam perceber uma dinâmica de alegria, de boa receptividade. Isso já vai ajudar na atenção delas, até no ambiente, com um clima agradável. Quando o clima está tenso, a atenção vai embora rapidinho. Uma música você pode utilizar no meio de uma dinâmica de grupo. Quando você passa o exercício para eles fazerem, eles estão ali realizando a tarefa, você pode colocar também uma música animada com o som mais baixo, para não atrapalhar a conversa entre eles, que às vezes eles têm que fazer em grupo com os outros, né? Então, baixa o som, mas deixa aquela música, que isso ajuda também no clima. Então, tudo isso vai facilitar para que o emocionado deles esteja favorável para manter mais atenção durante o conteúdo que está sendo realizado. 5 elemento é a novidade e o contraste. Isso quer dizer o quê? Coisas novas, algo que eles não estão esperando você acrescentar. Algo que você nunca fez, você faz. Algo de diferente que você pode trazer. É claro que isso vai depender muito do contexto, vai depender da sua personalidade também, vai depender do grupo, certo? Então, o que pode ser você acrescentar coisas novas? Digamos que você nunca fez uma dinâmica de grupo, passe a fazer um exercício. Digamos que você sempre veio muito arrumadinho, muito alinhado, super oficial. Venha num dia vestido de uma forma mais despojada, um pouco mais à vontade. Eles já vão ficar, o professor está diferente. Então, o que você pode agregar que não vai agredir as pessoas, claro, nem vai desrespeitar os seus valores? O que você pode agregar de diferente? Uma coisa que você pode fazer também bem simples é mudar a posição das cadeiras. Isso no caso presencial, não no online, né? Então, na hora que eles entrarem, já vão se sentir impactados com algo diferente. Então, use aí a sua criatividade de maneira a você fazer algo que possa
mexer com eles por eles verem uma novidade. No online, como é que você pode fazer, por exemplo? Digamos que você começa a sua aula falando um poema e aí depois vocês vão analisar esse poema, coloca para tocar uma música, aí vocês vão fazer um estudo de caso, uma análise sobre a letra dessa música, chama a participação de uma outra pessoa que pode contribuir ali com o conteúdo da aula. Bem, suponhamos que isto seja uma cadeira. Vai para outro ambiente, você sempre fez sua aula na sala, aqui com um quadro atrás, muda, vai para outro lugar da sala, vai para a cozinha, vai para outro ambiente. Isso vai já alterar aquilo que já está rotineiro e aí as pessoas vão ter mais atenção por mais tempo. Sexto elemento que vai contribuir para ter mais atenção das pessoas é contar histórias. Eu já falei muito em outros vídeos sobre a importância que as histórias têm no ensino. Então, quando você conta, seja uma história pessoal sua, a história de outra pessoa, ou uma lenda urbana, uma parábola, enfim, que aí você vai fazer uma análise, a jornada do herói, as pessoas vão se identificar, elas vão ver aquele problema, que elas vão se identificar com aquela situação, e ao contar histórias vai mexer muito com o emocional delas, e quando isso está bem contextualizado, elas vão aprender, elas vão tirar lições importantíssimas. Então, histórias são um grande aliado para facilitar a aprendizagem das pessoas e reter a atenção delas na hora que você está ali se comunicando. E por fim, o sétimo elemento e o mais importante para que você mantenha a atenção das pessoas durante muito tempo é você apresentar um conteúdo relevante. Nada dos outros que eu falei para você até agora, eles vão ser significativos. Se o que você está ensinando, o que você está apresentando para eles, não for importante para essas pessoas. Você facilmente, quando você vê um conteúdo, se esse conteúdo não te chamar a atenção, ou seja, se ele não for relevante, se ele não tiver significado para você, você vai deixar de prestar atenção. É fato. O fato de você estar aqui comigo nesse vídeo até agora significa que tem sentido para você, que tem significado esse conteúdo. Para aqueles que esse conteúdo não tem significado, com certeza saíram nos primeiros segundos. Isso é em tudo na vida da gente. Então, os seus alunos, a sua equipe, o seu grupo, ele vai ficar super atento quando o conteúdo que você apresenta, eles olham, eles te ouvem e entendem, poxa, esse conteúdo é importante para mim. Poxa, era tudo que eu precisava ouvir, era isso. Esse assunto vai me ajudar a resolver determinado problema. Então, você precisa encaixar o seu conteúdo, ver de que forma o conteúdo que você tem que ensinar para aquelas pessoas vai ser relevante para a vida delas. Que problemas você vai ajudar essas pessoas a resolver. Mesmo que você seja um professor do ensino fundamental, técnico, sei lá, e você já tem um cronograma, você já tem uma ementa, você não escolheu as matérias, você tem lá o que o governo te passou para ensinar e os alunos estão ali porque eles são obrigados. Ok, mas a gente precisa aprender a utilizar a nossa criatividade para mostrar para os alunos a importância que aquele conteúdo tem para a vida deles. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. E aí utilizar estratégias para que o assunto seja interessante, contextualizar com a vida deles. De que forma a matemática pode ser interessante para o aluno? Da maneira que ele pode aplicar isso para a vida dele. Ou então utilizar um pouco de humor também vai ajudar, né, como um dos outros elementos. Então você precisa ver qual a importância que teu conteúdo tem para aquelas pessoas. Por isso que você tem que conhecer o seu grupo, você tem que conhecer os seus alunos, saber quais são as necessidades deles, para que assim você possa contribuir com a vida deles com um assunto que vai fazer diferença. Então o mais importante para que você tenha a atenção das pessoas por mais tempo é que o seu conteúdo ele seja importante, relevante e ajude as pessoas às quais você está ensinando. Assim pode ter certeza que eles vão ficar o tempo todo ligados no que você tem a ensinar para eles. Então é isso, se esse conteúdo foi interessante para você, então curta agora e compartilhe com outros professores, tá ok? E quero te convidar para me seguir lá no Instagram, porque lá no Instagram tem muito mais dicas para vocês. Estou fazendo lives toda semana e você pode participar ao vivo comigo, deixando as suas perguntas. Então me segue agora mesmo, tá o link aqui embaixo. Me segue lá no Instagram que com certeza tem muito conteúdo para vocês que são treinadores e professores. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.